Fala galerinha aí do meu YouTube que me acompanha sempre aí, os meus vídeos, né? E hoje eu vim gravar uma aula legal para vocês. Você que me acompanha sabe que eu gosto muito do método RBF, a repadronização biomecânica funcional, que junta conceitos da terapia mecânicas com conceitos da osteopatia. E esse mix eu não vi nada melhor para tratar pacientes com problemas aí na coluna vertebral, né? Esses pacientes complicados que chegam todo dia na nossa clínica, né? Que vem com aqueles problemas chato, né? Que vem com dor irradiada, que vem com tensão neural, que vem com fraqueza, que vem com aquele peso nas pernas, né? Que tem dor de choque, dor lancinante. Então é esse tipo de paciente que chega até nós. E esses pacientes são muito frequentes para quem trabalha na clínica de fisioterapia. Não tem como, né? Cerca aí de 90% dos pacientes que chegam até nós têm problemas mecânicos, né? Então, se nós não soubermos trabalhar corretamente com problemas mecânicos, fica muito complicado de nós conseguirmos resolver o problema do paciente. Então, a abordagem mecânica ela é de fundamental importância para o fisioterapeuta moderno, o fisioterapeuta que quer ter sucesso clínico com problemas de coluna vertebral. Eu não vejo outra alternativa de ele não entender profundamente da parte mecânica do paciente. E essa parte mecânica ela é maravilhosa, né? Então, hoje eu quero falar para vocês diretamente sobre a obstrução mecânica. Obstrução mecânica é uma das apresentações clínicas que mais aparece no nosso consultório, né? Então, o que seria obstrução mecânica? Se nós pensarmos em coluna vertebral, ela aqui atrás, é algo que obstrui o funcionamento normal da determinada articulação. Kleber, mas como que isso acontece? Nós temos um disco naquele espaço articular. Se eu pegar aqui o meu bonequinho, então eu tenho uma vértebra, eu tenho outra vértebra, eu tenho o disco vertebral, eu tenho o forame intervertebral, que é esse buraquinho aqui por onde sai esse nervinho aqui. No caso da lombar, irradia lá para sua perna, ele vai inervando toda a parte do membro inferior, né? As mais baixas ali, a parte mais posterior, mais posterolateral, e as mais altas vêm para a região mais anterior ali da coxa. E, por exemplo, mas a gente tem também as vértebras cervicais que também sofrem, as vértebras torácicas também sofrem com problema de obstrução mecânica. Então, o que seria normal, por exemplo, numa região lombar? Flexão lombar, extensão lombar, lateroflexão, rotação, né? Tudo funcionando corretamente, mas quando algo obstrui esse espaço aqui, eu tenho uma articulação que não consegue funcionar mais da maneira correta. E com isso, nós chamamos de obstrução mecânica, esse tipo de apresentação clínica. Kleber, dentro do método aí você estuda outros? Sim, nós estudamos a restrição mecânica, nós estudamos aí os pacientes posturais, os pacientes de subgrupo outros, que se encaixa aí, por exemplo, uma estenose de canal, né? Um paciente que não responde mecanicamente, vai ser os pacientes aí que têm uma inflamação grave, os pacientes, por exemplo, com red flags, né? Os tumores, né? Os pacientes com problemas aí a nível de bactérias, né? Febre, etc. Síndrome da cauda equina, né? Se vocês lembrarem lá, nós temos anestesia em cela, nós temos aí a dificuldade de manter os esfíncteres, né? Então isso é tudo red flag que vai chamando nossa atenção. Mas voltando aqui na obstrução mecânica, qual que é a ideia? Se algo obstrui, que pode ser o disco, pode ser meniscoides, pode ser qualquer outro corpo ali relacionado a esse processo, então a minha ideia é que eu faça uma desobstrução. Kleber, como fazer essa desobstrução? Tem várias formas aí. Por exemplo, abrir espaço entre uma vértebra e outra. Por exemplo, aqui, né, no caso de uma flexão, eu abro esse espaço, né? Numa manipulação rápida ali da osteopatia, um conceito um pouco diferente da osteopatia que nós vemos aí, também nós conseguimos fazer uma abertura nesse forame, deixar essas raízes, entre aspas, descansarem um pouco de pressões. Tudo que pressiona a raiz nervosa,
uma leve compressão ali, eu posso gerar um processo inflamatório, um processo álgico, e isso tudo irrita a raiz do nervo, promovendo os sintomas clássicos que nós conhecemos, né? Quais são os sintomas clássicos aí? Fraqueza, né? Falta de equilíbrio, mudança na sensibilidade, a tensão neural aumentada, né? Força muscular, né? Diminuída, que eu falei da fraqueza ali, os testes de reflexo alterados. Então, olha só que interessante, né? É fácil saber se um nervo está sendo comprometido ali naquela articulação. É eu entender os movimentos do paciente e através desses movimentos eu entendo o comportamento dos sintomas. Então, vamos lá. Kleber, como que eu faço para avaliar certinho? Como que eu faço para fazer o exame clínico do meu paciente? O exame clínico tem várias etapas, né? Você tem que ver se a força muscular dele está normal, você tem que ver se a sensibilidade dele está normal, tem que ver se o equilíbrio dele está normal, e aí isso vai te dando um norte para você trabalhar com esse paciente. Esse conjunto de avaliação precisa, nós não podemos esquecer lá. Nós colhemos o histórico desse paciente, o exame físico desse paciente, clínico desse paciente, né? E as referências. Você já ouviu falar de referências? Referências é algo muito importante que nós temos que entender no nosso paciente. As referências são mecânicas, referências sintomatológicas, referências funcionais e referências neurológicas. Isso vai dar um norte, vai me guiar para como que eu tenho que trabalhar adequadamente com esse paciente. O que eu tenho que desenvolver com ele através das referências que eu vou saber o que eu devo fazer exatamente com esse paciente. E se você não tem essa noção, aí fica muito complicado. Se você não entender de referência, não entender de exame clínico, não entender do que eu tenho que colher para poder trabalhar da maneira correta com esse paciente, praticamente o meu sucesso ele não vai ser garantido. Então, a primeira ideia, dentro da obstrução mecânica, dentro da restrição mecânica, primeira coisa lá, eu avalio esse paciente da maneira correta, eu excluo as red flags, depois eu classifico esse paciente em obstrução, em restrição, em paciente com componente postural importante, ou se ele é de subgrupo outros, é para outro profissional da área de saúde, não é para nós, mas nós somos aí profissionais de primeiro contato que nós podemos encaminhar esse paciente para o médico ou para o profissional de saúde correto aí. Claro que nós não podemos nos esquecer também dos profissionais aí do trabalho multidisciplinar, os psicólogos, né, a dor crônica. Então, tem psicólogo, tem psiquiatra, às vezes nós vamos precisar de outros profissionais aí, próprio fortalecimento, né, o educador físico, a parte do pilates, né, se é um paciente com componente postural importante, a gente tem que pensar nisso também. E dentro da obstrução mecânica, que é o tema aqui dessa aula, nós temos que entender que ela nos dá sinais clássicos que algo está obstruído. Por exemplo, um bloqueio na hora de movimentar. Então eu vou fazer minha flexão, chega ali antes do joelho, flexão de tronco, eu já não consigo, já dói, já me irradia, a dor periferiza na perna, então a dor vai em direção à minha perna. Isso é clássico de obstrução mecânica. Um outro conceito clássico de obstrução mecânica também é mudança, variabilidade. Então, a dor um dia vai até no joelho, um dia ela está na lombar, outro dia ela vai até o tornozelo, um dia formiga, outro dia ela está melhor, um dia ela passa para o outro lado da coluna. Isso você já deve ter ouvido o seu paciente falar. Então, a mudança, a variabilidade, e também quando você interfere com exercícios de preferência direcional, esse paciente melhora. Então, se ele melhora rapidamente com a sua intervenção, esse paciente provavelmente ele tem 99,9% de chance de ser um paciente de obstrução mecânica. E sendo um paciente de obstrução mecânica, é um paciente que melhora rápido, é um paciente que evolui muito rápido. Então, você entendendo os conceitos de preferência direcional, de centralização da dor, de periferização da dor, né, você consegue tratar o seu paciente de maneira
tranquila, mesmo aquele paciente complicado que chega com dificuldade. Se vocês olharem aqui mesmo no meu YouTube, vocês vão perceber que eu tenho alguns depoimentos, ele não coloco muito, mas tem um depoimento de pacientes que chegaram muito ruins e ficaram rapidamente muito bons e ficam equilibrados. Então, a obstrução mecânica, você consegue zerar esse paciente. Rapidamente ele tem uma evolução e são 90% dos pacientes que chegam até a sua clínica. Então, você precisa aprender a trabalhar com esse método que eu trabalho, com a parte de terapia mecânica, muito bem. Por isso que eu disse lá no começo, são conceitos modernos para a intervenção precisa no seu paciente que tem problemas aí relacionados à coluna vertebral. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, estou sempre colocando algumas coisas bacanas aí. E venha fazer parte da nossa equipe, venha fazer parte do nosso grupo que trabalha com o método RBF. Se você quiser mais informações, entre em contato. E, né, siga lá minhas redes sociais, @Kleber_Osteofísio, @método_RBF, @método_RBF. E você vai ser muito bem-vindo, @Ibrafim também. Você vai ser muito bem-vindo à nossa equipe. Nós temos aí trabalhos específicos para ajudar você a se destacar no mercado de trabalho. Então nos vemos aí no próximo vídeo. Foi um prazer e até mais. Valeu!